Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa de TV do projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza. Durante 3 dias, iremos pensar a capital cearense a partir de uma cartografia afetiva. O modo como olhamos para a cidade constitui uma experiência subjetiva, que nos conduz à construção de memórias, imaginários e afetos muito particulares. Para guiar a narrativa sobre Fortaleza, nos inspiramos no clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha, e dividimos os temas dos programas de TV em A Terra, o Homem e a Luta. Hoje, para falar sobre a terra, a arquitetura e as formas da cidade de Fortaleza, eu recebo Romeu Duarte. Romeu, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer recebê-lo, inclusive, pelos 10 anos de Vida e Arte esse ano, né, de crônicas. Pois toda vida que eu entro aqui no Jornal O Povo, eu agradeço a sua lembrança, mas eu me lembro de quando eu entrei pela primeira vez aqui, em 1973, quando eu ganhei um concurso literário no Colégio Cearense e fui entrevistado aqui, ou seja, já tem quase 50 anos, né? E eu me lembro que tinha umas máquinas de escrever enormes, que aqueles jornalistas do passado, né, que marcaram tanto a história do jornal, né? Então a minha relação com o jornal é muito antiga, né? Eu ganhei no ano seguinte uma assinatura do meu pai, que eu mantenho até hoje, o Jornal Povo, né? E meu contato, a minha relação com o jornal é de muito carinho, de muito respeito. E o jornal também ajudou a desenhar, né, a cidade de Fortaleza, ele retrata a cidade de Fortaleza. Através do seu olhar, hoje em dia, qual você diria que é a personalidade da arquitetura de Fortaleza? Pois o jornal sempre teve um compromisso muito forte, né, muito intenso com a cidade, né? Sempre abriu espaço para a discussão de uma série de questões, né, das mazelas e, ao mesmo tempo, dos acertos da cidade, né? E hoje Fortaleza não é mais aquela cidade, né, de 1973, né? É uma cidade que tem quase 2.800.000 habitantes, né? Uma cidade que é uma referência aqui nesta região nordeste, que diz respeito a turismo, né? Turismo de negócios, de outros negócios ligados a empreendimentos imobiliários, né? Uma cidade também muito apartada do ponto de vista da desigualdade, né? Uma das cidades mais desiguais do mundo, né? Deste país, que talvez seja o mais desigual do mundo também, né? Se atravessa uma rua em Fortaleza, em determinados lugares, você sai da Bélgica e chega na Índia e se vem de lá para cá, vice-versa, né? Então, é uma cidade de grande complexidade, de grandes desafios, né? Com desenhos os mais diversos, e que tem, né, uma escola de arquitetura da qual sou professor há mais de 30 anos, né? E que a nossa categoria profissional, infelizmente, ela não conseguiu construir uma cultura da arquitetura, né? A cidade ela é muito informal, ela é muito desenhada pelos leigos, né? Por aquelas pessoas que não são arquitetos, né? E a gente só vê, na verdade, a presença da arquitetura na cidade, naqueles bairros, vamos dizer assim, onde o mercado imobiliário é mais pujante, né? No Meireles, na Aldeota, no Dionísio Torres, né? No bairro de Fátima. Mas quando você vê isso no mapa da cidade de Fortaleza, é uma mancha muito pequena quando você compara com a dimensão que a cidade tem, né? E principalmente no seu arco ali oeste, né? Noroeste, oeste e sudoeste, onde nós temos ali a maior concentração de pobreza da cidade, né? Então ali nós temos também uma cidade que é feita ao arrepio de qualquer tipo de planejamento, né? Que não respeita plano diretor nem lei de uso e ocupação do solo, né? Uma cidade aflita, eu diria, né? Em termos de desenho. Então, são esses os desafios que estão aí na planilha, né? na prancheta, nos computadores, né? De quem se propõe a pensar a cidade de Fortaleza já há algum tempo. Fortaleza tem 121 bairros. É muita gente, né? É uma cidade muito grande. A gente pode dizer que Fortaleza só é bonita de frente para o mar? Ou tem beleza? Não, nós temos belezas na cidade como um todo, né? Se a gente começa pela praia, como você propõe, né?
nós temos ali áreas que têm paisagens culturais que são interessantíssimas, né? Como é o caso ali daquela região do Mucuripe, né? Onde você tem o farol, né? Onde você tem todo aquele trabalho dos pescadores, né? Com as suas jangadas, com o Porto das Jangadas, com toda aquela maricultura ali do fabrico de barcos, da estátua da Iracema, do mercado do peixe, do leve e trás das jangadas, né? Quando você vai para a Barra do Ceará, lá no outro extremo, né? A gente tem também aquela coisa da foz do Rio Ceará, né? que é muito bonita, né? A presença do Forte de São Tiago, né? Que algum dia nós tiraremos debaixo daquela duna enorme que tem ali na Barra do Ceará, né? Que talvez seja o lugar de ocupação mais antiga da cidade, mas que não deu certo, né? O que deu certo foi o do Forte Schonenbosch, né? dos holandeses, né? O Forte Nacional da Assunção. E se a gente vai para o outro extremo, né? Nós temos ali a Sabiaguaba, né? Aqueles espaços ali de ocupação talvez da mais antiga da nossa cidade, né? Por conta dos achados arqueológicos, né? Também com o encontro do Rio Cocó com o mar, né? São áreas muito bonitas. Se a gente vem para dentro do continente, a gente vê Messejana, a gente vê Parangaba, né? A gente vê a Lagoa da Maraponga, que é uma lagoa belíssima, né? Tem ali aqueles espelhos d'água ali, os dois deles que são tombados, assim como a Lagoa do Papicu, né? Mudubim, né? Parangaba, né? Agora é uma pena, Jacarecanga, né? Agora é uma pena que a gente tenha tanta destruição, né? Tanta omissão no que diz respeito não só à preservação do patrimônio cultural edificado, como também do patrimônio natural, né? Mas também nós temos as manifestações do patrimônio cultural imaterial, né? As nossas celebrações, né? Algumas antigas, né? Já, como é o caso da Nossa Senhora de Fátima, né? Novíssimas, como essa lá de Nossa Senhora da Assunção, né? A presença de mais de 700 terreiros de candomblé aqui na cidade, que ninguém imagina, né? Porque a gente sempre pensa a cidade de Fortaleza como uma cidade onde não há negros, né? Não há cultura africana aqui, nós temos, né? Então, os nossos saberes e fazeres, né? Você vai no mercado de São Sebastião, você vê no Raimundo do Queijo, né? Que eu sou frequentador assíduo, né? Você vê a presença do interior na cidade de Fortaleza, na gastronomia, né? Nos costumes, na fala das pessoas, né? E nos lugares, né? Como é o caso da Praça José de Alencar, em que você tem a cada hora, é uma espécie de livro das horas, né? A cada hora você tem uma coisa diferente, né? É o ninja quebra-coco, são os cantores populares, né? Os hippies, aquela coisa toda. Eu passei 11 anos olhando para aquela praça quando trabalhava no IFAM, né? Então, é uma cidade que tem muito para oferecer, muito para ver, né? Mas é uma cidade muito maltratada, né? No que diz respeito vamos dizer assim, a preservação do seu patrimônio cultural e do seu patrimônio natural. As pessoas também não têm um comportamento de cuidado com Fortaleza. Isso atrapalha? O senhor enxerga isso? Não, eu vejo demais, principalmente porque o fortalezense ele não conhece, né? Essa é que é a verdade. Ele não conhece nem reconhece a sua cidade, né? Se você pega algumas pessoas que moram na zona leste da cidade de Fortaleza, que é uma cidade, é um pedaço da cidade que é autônomo, né? Aquela região ali do Meireles, da Aldeota e tal, tem gente que faz anos que não vai ao centro da cidade de Fortaleza, né? Que não vai a outros lugares mais a oeste ou mais ao sul da cidade, porque Fortaleza é uma cidade em grande transformação hoje em dia. Se você sai de Fortaleza um pouquinho, vai na direção do Eusébio, por exemplo, do Aqueirais, você não sabe onde é que está mais o limite entre esses três municípios, porque está tudo emendado, né? Com grandes centros comerciais, grandes centros de compras, de material de construção, aquela coisa toda e tal, né? Então, tem esse tipo de situação da falta de reconhecimento, né? Que leva à falta de carinho, à falta de amor. Se você não conhece, né? Você fica restrito àquele lugar onde você mora, né? E agora com essa ditadura do telefone celular, que você acha que pode resolver tudo numa tela, né? Você não sai para lugar nenhum e você acaba não conhecendo nem reconhecendo nada, né? Então fica essa coisa aí como um empecilho a você realmente manter contato com essa realidade da cidade de Fortaleza, se identificar com a cidade e gostar um pouco mais da cidade.
E lutar para que, né, exista uma preservação. Que a preservação aconteça, né, para que as pessoas se interessem mais pela história da cidade, que tem uma história muito rica também, que, aliás, para mim, é a forma mais direta, né, a forma mais útil, mais fácil de você valorizar qualquer lugar que existe na Terra, é você começar a conhecer esse lugar pela história dele, né? O cearense, o fortalezense, tem uma dificuldade muito grande, né, com relação ao conhecimento da sua cidade. Se ele conhecesse um pouco mais, eu tenho certeza que ele valorizaria muito mais a cidade. Pensando a partir das 4 chaves do urbanismo, né? Habitar, trabalhar, recrear-se e circular, na ordem de desafios da cidade hoje, o que o senhor aponta como principal dificuldade? Olha, essa é uma receita, né, que está na Carta de Atenas, de 1933, né? Que é uma carta que, de certa forma, trata muito mal a cultura e a natureza, né? Porque os arquitetos modernistas não viam com bons olhos a preservação do passado e, por outro lado, eles achavam que a natureza deveria se submeter aos desígnios da nova arquitetura e do novo urbanismo, né? Hoje nós pensamos de uma forma completamente diferente, né? Apesar de reconhecermos o avanço que foi a Carta de Atenas aí de 1933. Com relação à habitação, nós temos realmente uma dívida muito grande, né? A quantidade de pessoas, né, que não têm moradia digna, né? Ou então aquelas que são sem teto. Se você anda, por exemplo, na Praça do Ferreira, na Praça de Alencar, no fim de semana, você vê que esses 2 setores da cidade de Fortaleza, que não são só estes, né? Você vai lá no Joaquim Távora, você vai em alguns setores da própria Aldeota do Meireles, né? Você vê que essas áreas da cidade, por conta da possibilidade de você conseguir alguma coisa em termos de sobrevivência por conta do comércio de serviço, né? Esses lugares se transformaram em verdadeiras hospedarias de miseráveis, né? Mas a habitação, ela não pode ser vista como foi num determinado governo recente, em que se trata apenas de habitação, de moradia, de metro quadrado de apartamento, né? Porque a moradia envolve muito mais do que isso, envolve comércio, envolve serviço, envolve circulação, né? Envolve segurança, envolve uma série de coisas. Todo mundo pergunta, mas o centro tem tantos espaços que poderiam ser ocupados pela moradia, né? Sim, mas eles não têm exatamente esses complementos, né? Eles não têm supermercados, eles não têm feiras, não têm esse tipo de coisa, então ninguém, nem segurança, que é um problema hoje grande em determinadas áreas do centro de Fortaleza, por exemplo, na sua parte oeste, que se transformou assim numa área necrosada, né? Então você precisa pensar que tipo de uso você vai colocar lá, que, vamos dizer assim, possa fazer um soerguimento desses setores urbanos para que eles possam ser ocupados pela habitação, né? Porque a habitação realmente é uma função importante porque ela é que oxigena esse espaço, mas ela só chega lá depois que você estrutura, né? Como tem sido feito aí com relação a esses shoppings novos que foram feitos em Fortaleza, né? Aí já é uma ação da iniciativa privada, né? Aí eu dou o exemplo dos 2 Rio Mar, né? Um construído ali na Lagoa do Papicu, outro no Presidente Kennedy, em que você vê o aquecimento das áreas urbanas à volta desses 2 centros comerciais, que tem uma elevação muito grande do ponto de vista imobiliário, né? Então aí é legal morar agora lá por isso, né? Com relação à circulação, né? A gente precisa ver que determinadas áreas da cidade elas não podem mais ser, vamos dizer assim, cruzadas por automóvel. A prefeitura pega algumas ruas do centro, divide ao meio, né? Mas a quantidade de carros que vai passar por lá, né, divide ao meio para passar carro de um lado e pedestre do outro, né? Ou então um comércio ambulante que não ambula, né? Então, quando você faz a mesma quantidade de carro passar por lá, o que vai acontecer? O infarte dessas vias todas com uma circulação cada vez mais dificultada. Porque o centro de Fortaleza, por exemplo, ele não foi feito para passar automóvel, né? Você pega o desenho do centro de Fortaleza, está lá nas plantas do Adolfo Hebster. É um centro que foi feito para passar carroça, cavalo, aquele tipo de coisa. Foi feito para passar automóvel. Então, a gente teria que pensar em outra possibilidade de circulação, em outro projeto que conjugasse modais, né? A gente vê com muita preocupação a prefeitura propor que no lugar daquele estacionamento ilegal que existe ali, né, clandestino, na Praça
José de Alencar, ela quer construir ali um terminal de ônibus urbano. Isso nega a escala metropolitana, né, do metrô de Fortaleza. O metrô é um sistema de alta capacidade de transporte. Então, ele traz, a partir da injeção de público dos terminais do subúrbio, né, distantes do centro da cidade, traz toda essa comunidade para o centro. Porque no centro de Fortaleza ainda é o lugar, né, onde você tem essa grande concentração, né, assim como é o caso daquela área leste de Fortaleza, onde você tem a aldeota, tanto é que foi criada a linha leste para lá, né, naquela dimensão lá das 6 bocas, né, onde você tem um comércio e serviço de grande interesse. Né? Agora, você fazer isso, né, com o ônibus disputando com o metrô não funciona. Né? A outra situação é a recreação, né, em que a gente precisa desconcentrar essa coisa que acontece nas praias, né, para a gente levar para dentro do continente, para dentro do espaço da cidade, né, essas atividades que não são apenas de lazer, mas são de educação, de formação, né, e que algumas experiências que foram feitas no passado foram bem sucedidas. Eu me refiro aos cucas, né, que poderiam ser replicados ainda mais, as areninhas também da mesma forma, né. Você equipar esses centros para você ter, inclusive porque essas atividades, né, são propiciadoras de, vamos dizer assim, de novas ocupações, né, de situações de emprego. Né. Eu sou de um tempo, eu joguei futebol, né, quase fui jogador profissional de futebol. No dia que a minha mãe descobriu que eu estava jogando no Ceará, ela me ameaçou de tirar do colégio cearense, pelo lugar de vagabundo não era no colégio cearense. Né. Hoje em dia, você ser jogador de futebol é uma profissão como qualquer outra. Né? E você pode aprender a jogar futebol na areninha dessa. Então, a gente teria que ampliar esses equipamentos, né, dentro dessas possibilidades. Então, eu falei de habitação, falei de trabalho. Né? O trabalho hoje em dia tem essa... Só faltou falar do trabalho. Né? O trabalho hoje em dia tem um problema, né, que a pandemia revelou. Você hoje pode trabalhar aqui, em qualquer lugar, tendo Wi-Fi, né? E você pode trabalhar em casa, no shopping, em qualquer lugar. Você não precisa comprar uma sala de 40 metros quadrados por R$500 mil, pagando um absurdo de condomínio, porque você precisa ter um endereço, porque o seu endereço hoje está na nuvem. Né? Isso coloca a arquitetura corporativa no impasse. Né? Porque qual vai ser o futuro do trabalho? Né? Hoje em dia tem robô que está consultando as pessoas à distância, né? E sendo operado por uma junta médica. Então, isso altera completamente essa questão de como é que você vai ocupar esses espaços do trabalho dentro da cidade. Aquela coisa do edifício de escritório, como é que chama? Dos parques tecnológicos e tal, não sei o quê. Talvez a questão do espaço não seja mais pensada como era no passado. Então, tudo isso são desafios, né, da contemporaneidade, no que diz respeito à arquitetura e urbanismo, que a cidade de Fortaleza começa a enfrentar. Numa entrevista do Povo, já tem alguns anos, o senhor falou que Fortaleza estava passando por um processo de macaqueamento. Essa ideia ainda existe? O senhor ainda sustenta isso? Sustento, porque a arquitetura, para mim, é cultura. Né? E se a gente ainda faz arquitetura no planeta Terra, se a gente faz arquitetura aqui, então nós temos que levar em consideração a maneira como as pessoas vivem, temos que levar em consideração o clima, né, os costumes, aquela coisa toda. Né? Já foi pior esse tipo de coisa. Né? Já foi bastante, eu diria até ridículo, né? Num certo passado recente. Eu me lembro que eu trabalhava no escritório de arquitetura, de estagiário, e chegou uma pessoa que foi a Miami, né? Chegou com... Naquele tempo existia uma coisa chamada fotografia, né? Com aqueles álbuns, né, que você pegava e tal. Aí o cara trouxe assim um álbum, acho que uns 5 ou 6 álbuns, jogou em cima da mesa do lado do meu chefe, arquiteto, e disse: olha, eu quero um prédio que seja feito com essa linguagem aí, dessa arquitetura lá de Miami, porque isso aí vende. Né? E eu acho que a arquitetura, ela tem que refletir, a boa arquitetura, ela sempre refletiu de uma maneira renovada a linguagem, a cultura de um determinado lugar. Né? Não é o caso da gente, né, tá fazendo arquitetura com carnaúba, né, com telha de barro, né, ou com
vamos dizer assim, né? taipa, não é isso, né? Mas eu acho que nós temos essências, né? E uma das essências hoje, por exemplo, diz respeito à questão do conforto ambiental e da economia de energia. Nós moramos numa cidade que tem um gap, né? Um intervalo de temperatura máxima e temperatura mínima que é muito pequeno. Nós temos uma estação chuvosa e temos uma estação seca, que as duas estão mais ou menos se equilibrando, né? Nós temos uma ventilação constante, né? Se a gente faz uma arquitetura que é aberta, que é pouco compartimentada, né? Se a gente sabe trabalhar as questões de sombra, de aproveitamento da ventilação, da iluminação, que é extremamente farta, mas ela não pode entrar direto nos ambientes, ela tem que entrar refratada, se a gente tem que relacionar o espaço interno com o espaço externo e tal, são situações que serão eternas sempre. E com isso a gente poderá ter uma habitação, e quando eu falo habitação no sentido mais amplo possível, não é somente da casa, nós podemos ter uma arquitetura que seja mais, vamos dizer assim, do ponto de vista do conforto ambiental, mais sustentável, né? E o desenho dessa arquitetura, né, aí sim, ela pode assumir, né, de uma maneira renovada a austeridade, né, a simplicidade da nossa arquitetura do passado, né, da arquitetura do século XVIII, quando você vai para o interior do estado, você vê lá Icó, Aracati, Sobral, né, Tauá, aquelas fazendas, aquela arquitetura que você chega e você fica em silêncio, né? Porque ela é tão imponente, né, na sua austeridade que você fica calado. Ela fala sem dizer nada, né? Mas você não vai fazer aquilo hoje. Você vai fazer um exercício de inovação e de tradução daquela simplicidade para o que nós estamos vivendo hoje, né? Quando você anda na cidade de Fortaleza, você vê exatamente o contrário, né? É uma arquitetura perdulária, de não sei quantos revestimentos, toda ela de vidro, as aberturas sem proteção, todo mundo viciado em ar-condicionado, aquele tipo de coisa e tal. Ou seja, não é essa arquitetura que a gente deve pensar. A gente deve pensar em outro tipo de arquitetura, né? Então não é somente forma, né? É sustentabilidade, respeito à nossa maneira de viver. Por exemplo, podemos até ser, no Brasil, uma sociedade pobre, de certa forma, por conta dos recursos materiais à nossa disposição. Mas nós não somos avaros com espaço. Nós não somos como os japoneses que entram num buraco, né, naqueles hotéis cápsula que tem nas grandes cidades japonesas e acha ótimo ficar ali dentro daquele negócio trancado e tal. Nós não somos assim, né? Nós gostamos de amplos espaços de estar, de grandes varandas e alpendres, né, para você botar não sei quantas redes, aquele negócio todo, né, espaços os mais ampliados possível e tal. Então, nós somos assim, né? Então, por que a gente, né, em cima dessa tradição, a gente não faz uma arquitetura que seja diferente, né, dessa papagaiada, né, que muitas vezes a gente vê aí, que tentando imitar Dubai, querendo imitar Miami, querendo imitar, como se isso pudesse dar pedigree. Existe perspectiva de mudar esse cenário? Ou realmente quem domina hoje o mercado imobiliário continua acreditando que o que vai vender é uma cópia de Miami, de Dubai? Nós no passado, né, os nossos pioneiros, eles eram convidados para fazer projetos de arquitetura, os grandes projetos de arquitetura da década de 50, 60, 70, né, eram eles que determinavam a maneira como os edifícios eles iam se apresentar, né, em termos não só de forma, mas também de função e de significado. Eu me lembro de uma grande revolução que foi feita aqui em Fortaleza, quando da formatura das primeiras turmas da Escola de Arquitetura, com relação àquela coisa de lado da sombra e lado do sol, né? Porque você entrava indistintamente nas duas casas, né, da mesma maneira. Fosse uma casa do lado do sol, você entrava pela sala, né, aquele negócio todo, ou seja, você voltar uma sala para o lado oeste aqui em Fortaleza, é você condenar um espaço como esse, né, ou então botar os quartos ali, né, é você condenar esses espaços a não serem utilizados de jeito nenhum, porque ninguém aguenta ficar do lado do sol, né? Então, os meus colegas que me precederam, né, eles colocavam exatamente nessa área aí a garagem, as áreas de serviço, a cozinha, né, aquela coisa toda.
e botavam, voltado para o quintal, né, os quartos e as áreas de estar. Aí o pessoal ficava assim, mas você vai voltar a sala de estar? Eu falei, sim, mas porque lá de onde vem o vento, né? É muito mais agradável, né? Aí do lado da sombra era diferente, né? Eles faziam a sala de estar voltada exatamente, os quartos, né, para onde vinha o vento. Então, essa questão do conforto ambiental, né, da ventilação, da insolação, da exaustão, ela é muito determinante, né? Porque, como eu disse, a gente ainda faz arquitetura no planeta Terra. E o planeta Terra não tem o mesmo clima em todas as latitudes, né? O nosso aqui é diferente. Nós estamos a 4 graus de latitude sul, né, com todas essas nossas peculiaridades. Se você vai para o Rio Grande do Sul, lá você tem 4 estações, né? Verão, primavera, outono e inverno. Aqui o pessoal aqui diz que nós temos 4 também, né? Que é seca, quintura, calor e mormaço. Mas, na verdade, nós temos apenas 2, né? Então, aí, a arquitetura ela tem que se amoldar a esse tipo de situação se ela quiser ser sustentável. Esse é um debate que acontece hoje no mundo inteiro, né? E ela define, de certa maneira, juntamente com a cultura do habitat, com a arte das comunidades e tal, com essa possibilidade de diálogo entre o passado da arquitetura e o presente para a gente pensar no futuro, né? A produção da arquitetura na contemporaneidade, né? Então, é um desafio muito grande, né? Eu acredito que este é um tema, né, que lá na minha escola a gente trata cotidianamente, né? Nós temos uma crítica muito forte, né, com relação à arquitetura que é feita na cidade de Fortaleza, né, que atende muito mais aos ditames do mercado imobiliário, né, que, na verdade, é determinado em termos de forma, em termos de significado, não por arquitetos, né, mas por gente que trabalha no mercado e que trabalha, vamos dizer assim, com publicidade, com alguma coisa desse tipo, né, que quer vender um edifício, né, e cria aquelas situações que a gente não sabe explicar muito bem o que significa um gazebo, né, espaço zen, né, pet place, né? Aí tem sempre um nome em inglês ou em algum outro idioma que não é o português, né, para dar uma espécie assim de edulcoramento, né, uma espécie assim de glamorização desse espaço, quando na verdade isso não significa absolutamente nada para nós, né? Porque nós estamos preocupados, né, com a questão da habitação de uma maneira mais plena, de uma maneira mais completa, né, e que tem a ver com a questão da sustentabilidade. A gente fez esse projeto, Nossos Bairros, Nossa Fortaleza, inspirado nos sertões, né, nos capítulos dos sertões. Aí, pensando na descrição da terra, né, de clima, de cor, de todas essas formas, de que forma o senhor amplamente descreveria a terra Fortaleza? Fortaleza é uma cidade que você vê de cima, né, quando você chega de avião, por exemplo, você vê ainda muito verde, né? Muito azul por conta do mar, né? Um azul esverdeado, ou verde azulado, né? Você vê a água escura das lagoas, né? E você vê de uma maneira muito presente o tom terracota das cobertas em telha de barro, né? Então são cores assim que são muito características da cidade de Fortaleza. Na arquitetura que se faz hoje em dia, nós temos cada vez mais, eu sempre faço um paralelo com os automóveis, né? Os automóveis são cada vez menos coloridos, né? Você fica parado, eu não dirijo, né? Como eu não dirijo, eu tenho mais tempo para prestar atenção nas coisas, né? Então a quantidade de carro branco que a gente tem hoje, né? Carro prateado, carro preto, né? Já houve um tempo em que a gente tinha mais cor nos automóveis. É a mesma coisa que a gente tem hoje nos edifícios, né? Os edifícios estão cada vez mais espelhados, estão cada vez mais brancos, estão cada vez assim mais blasés, numa certa condição. Aí você anda, né, por bairros populares na cidade de Fortaleza, né? Você assiste a determinadas festas populares, né? Você vai para o carnaval na Domingos Olímpio, né? Você vai para um carnaval ali na Praça da Gentilândia, e você vê uma explosão de cores, né? Você vê a nossa comida, né? A nossa comida não é só a tapioca, aquele disco branco, né?
Você tem a buchada, você tem a panelada, você tem aquelas coisas que são assim, num vermelho assim, intenso, aquela coisa, um amarelo, né? Aquela coisa. Né? E você não vê isso na arquitetura. Né? Parece que ser colorido hoje aqui na nossa cidade é um pecado, né? Quando na verdade não é. As nossas frutas, todas elas são muito coloridas. Né? Quem se der o trabalho de ir lá ao mercado de São Sebastião e ver aquele espaço das frutas lá de cima, do segundo piso, você vai ver o verde das atas, né? Vai ver o vermelho das siriguelas, vai ver o marrom profundo como é que chama? Do saputi, né? O amarelo manga, né? Então, aquele verde bonito das tangerinas, né? Então, por que essas cores elas não animam também a nossa arquitetura? Né? Porque a nossa arquitetura é cada vez mais... você tira pela roupa dos arquitetos, né? Você chega lá na minha escola de arquitetura, está todo mundo de preto. Né? Camisa preta, calça preta, né? Todo mundo se veste como se fosse um arquiteto lá de São Paulo. Né? Porque em São Paulo é todo mundo de preto, cinza, marrom, branco, né? A paleta de cores é restritíssima e você vê a arquitetura também da mesma forma. Né? Não tem nada a ver. Né? Você vê você vai numa festa, nessas quadrilhas que a gente tem aqui, por mais descaracterizadas que elas sejam hoje, que elas parecem muito mais uma mistura de Sapucaí com Cancã, né? Eu chamo de Sapucancã, né? Porque tem essa coisa daquela dança que não tem nada a ver com o que existia antes, mas aquelas quadrilhas de 40, 50 anos, elas já eram coloridas, né? Então por que a gente não usa cor aqui? Tanta cor, né? Eu estou adorando, por exemplo, esse cenário que a gente está aqui, com esse magenta, né? Com essa coisa aqui do Teatro Zé de Alencar, né? E a gente não deve, né, fazer de conta que a cor não existe. Né? A nossa cidade é tão colorida e essa cor ela devia aparecer na arquitetura. Você vai a Barcelona, né, que onde o Juan Miró trabalhou tanto tempo, você vê a arquitetura do Henrique Miralles, né? O Mercado de Santa Catarina, melhor dizendo. O Mercado de Santa Catarina é como se fosse aquelas toalhas de linóleo que tinha antigamente, que tinha aquelas fotografias de uvas, né? Aquela coisa que você botava assim, né? Aí você expande assim por cima da coberta do mercado. É uma coisa muito interessante, tem tudo a ver com a cidade, né? Por que nós somos tão assim cinzas, né? Nós não somos cinzas, né? Nós somos um povo colorido, né? Romeu, muito obrigada, nosso tempo acabou. Você pode assistir também os outros 2 programas de TV do projeto Nossos Bairros, Nossa Fortaleza, em que falamos sobre a luta e o homem no canal da Fundação Demócrito Rocha pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.